Podcast PH Crédito. Nós estamos aqui falando hoje sobre crédito, sobre estratégia e sobre também crescimento. Como construir 9 empresas e ter sucesso em cada uma delas. 9 cidades, né? E é com essa pergunta que eu já quero fazer para você, Paulo Henrique. Como que é administrar 9 empresas trabalhando com crédito, né? Você imaginou algum dia que você iria estar em 9 cidades diferentes? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pessoal. Cara, é um desafio administrar 9 cidades, né? Estando na nossa matriz, que é Iporá. Então, hoje nós estamos com 8 filiais. São 7 no Goiás, uma no Mato Grosso e uma em São Paulo. E é um desafio diário, cara. Todos os dias nós levamos crédito consignado, né, para o nosso cliente. É, E estamos aqui para poder contar a nossa história, meu amigo. Bacana. Para a gente já entrar nesse desafio, já desse bate-papo, qual que você acha que foi o momento mais difícil, assim, ao longo da trajetória da sua empresa, uma empresa de sucesso com 9 filiais, né? O que foi um momento, assim, que te deu mais medo? Qual foi o momento de maior desafio? Cara, quando eu entrei na empresa em 2017, né? Porque a PH Crédito Financeira, PH de Paulo Henrique, que é meu nome, ela começou em 2005. Então ela era Alfa Crédito Financeira. E em 2017, 12 anos depois, ela tinha somente em Iporá. Foi quando eu entrei em setembro de 2017. E qual que foi o meu desafio ali já? Primeiro, não entender nada sobre empréstimo. Segundo, ter duas colaboradoras que era dessa empresa que ao entrar na empresa eu já tive que lidar com elas e uma delas já tinha 10 anos de empresa. Então imagina, uma empresa que tem 12 anos, já tem um colaborador com 10 e entra um cara que não sabe nada de empréstimo, tendo que aprender com essas duas funcionárias. Então, cara, foi um desafio, foi o maior até hoje, porque elas não queriam me ensinar, elas não me queriam lá. Então eu cheguei à conclusão com a minha esposa que o primeiro desafio era tirar elas. Como é que eu vou continuar uma empresa que já era de outro dono com elas lá, né? Apesar que assim, a empresa estava quebrada, estava na mão delas, mas eu tinha que, né, conseguir ali realmente tirar elas da empresa para começar de fato a Alpha Cred, né, que depois veio a ser PH Cred. Então a gente pode até falar, Paulo Henrique, que o seu maior medo e o maior desafio foi enfrentar os dois de uma só vez, Sim, com né? certeza. E até hoje, cara, quando surge um desafio grande, porque desafios é diário, né? Todos os dias nós estamos em 8 filiais, 8 cidades que eu não estou lá presencialmente, então o desafio ali com o colaborador, eu sempre lembro do começo. Falo, não, cara, não tem como ser mais difícil que o começo. Então, assim, é lógico que todos os dias são desafios diferentes. Mas isso foi muito importante para mim e para minha esposa para poder ter o pé no chão e saber, não, se nós vencemos aquele momento, agora daqui para frente vai ter desafios, mas nós vamos vencer também, entendeu? Eu acho que é importante a gente falar da sua origem, né? Como começou a PH Cred, né? Sim, Você disse que você não era do segmento, né, de crediário, né, de sim. financeiro, né, departamento financeiro. Por que surgiu essa vontade? Como que você começou? Cara, eu sou nascido em 1993, né? Tô com 32 anos. Então a minha trajetória ela é na cidade de Iporá, sou filho de Iporá. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar na área de técnico de celular com o meu tio que tinha uma empresa na época da Vivo. Aquela época ainda era os tijolão, não sei se você lembra. Você lembra que os Nokia grande? Então, eu aprendi a arrumar celular com o meu tio, fiquei com ele dos 12 aos 16. Só que assim, eu sempre gostei muito de futebol. E aí eu sempre falei pro meu tio, ó, eu tô jogando aqui na base do Iporá e eles querem me levar pra Goiânia e tal, eu tenho esse sonho. Foi quando eu fui pra Goiânia aos 16 anos. Então deixei meu tio, né? Trabalhei 4 anos com ele e ele odeia futebol. Ele não queria que eu fosse. Mas enfim, fiquei em Goiânia, joguei futebol. Cheguei a me profissionalizar na área de futebol, cheguei aí pra França. Só que o que que eu observei no futebol? Eu já tava ali com 21, 22 anos. É, eu vi que eu ia ficar jogando ali no Iporá, na segunda, primeira, terceira divisão do Campeonato Goiano. E eu poderia estar até hoje fazendo isso, né? Jogando essas divisões. Eu não via que eu poderia chegar numa Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo. Então eu falei com a minha mãe, falei, ó, eu nessa época eu ainda era solteiro, né? Não tinha filho ainda.
Falei, mãe, vou tomar. Foi uma decisão difícil, porque era a decisão de abandonar um sonho, né? Mas falei, mãe, eu vou parar de jogar futebol e eu quero voltar a trabalhar e estudar, né? Por mais que o futebol é um trabalho, tinha carteira assinada, mas eu via que ali pra mim não ia passar daqui. Foi quando eu liguei para esse meu tio novamente, que ele continuava no Iporá, agora já com uma empresa maior, já não era mais com celular. E aí ele me deu a oportunidade de vir para Iporá, voltar de Goiânia. E ali a gente começou um trabalho na empresa dele, que é na área de shopping do marceneiro, o nome da empresa. Trabalha com venda de produtos para marcenaria, para fabricação de móveis planejados. Então é uma empresa muito grande dentro de Iporá. E ali, Anderson, eu fiquei com ele, eu voltei em 2015, então eu já estava com uns 22 anos, e fiquei com ele até 2017, que foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Alpha Credit, cara. E foi um momento também difícil, porque pensa, eu tava com meu tio que eu era gerente, já era gerente da empresa dele, já tinha plano dele abrir uma filial na Barra do Garças, que é uma cidade ali próxima a Iporá, e era para mim poder tomar conta dessa empresa para ele. Então, assim, eu saí de um certo para um duvidoso, que era a área de crédito, que, assim, eu realmente não tinha conhecimento nenhum. Meu conhecimento sobre comércio era o quê? Trabalhei com meu tio com celular e trabalhei no shopping do marceneiro, que é a empresa dele. Mas nós aceitamos esse desafio e fomos para a Alpha Cred. E tá sendo bem sucedido porque é duradouro, né? Já faz aí quase 2 décadas, 9 anos. né? É, Uma a década empresa já, já né? era de 2005, né? Quando eu entro nela em 2017, Anderson, ela já era uma empresa com 12 anos em Porá. Então, assim, por mais que ela não estava bem, estava realmente ali, vamos dizer que na mão das funcionárias, porque os dois ex-donos tinham morrido. Qual que é a história da AlphaCred? É importante ser contada. A AlphaCred ela foi inaugurada em 2005 com o Jones e o Davi. O Jones, ele faleceu em 2016, mas aí ele já tinha comprado a parte do Davi anos antes. E logo depois o Davi acabou acidentando também, infelizmente. Mas quando eu entro em 2017, tanto o Jones como o Davi já não faziam mais parte da empresa. Então, quando a gente adquiriu a AlphaCred, foi realmente ter que aprender com essas duas funcionárias que o nosso desafio na época, eu com pouca grana, era o quê? Cara, como pagar o acerto dessas meninas? Por isso que eu falo que aquilo ali foi base pra gente ficar forte até hoje. Pra poder realmente, eu tive que pegar dinheiro emprestado com agiota pra pagar elas. Nós não tinha grana. Então, assim, mas era importante tirar elas pra poder. Não, agora a gente começa do zero. A empresa tem 12 anos, mas está começando do zero de novo. E aí a gente pode Entendeu? até fazer um paralelo com o esporte, né? O jogador Sim, de futebol ele tem que ter disciplina, né? Disciplina no descanso, no treino, né? com Na certeza. alimentação, né? E essa disciplina provavelmente você aplica ela todos os dias, né? E assim, você consegue lembrar dos seus primeiros clientes, a primeira venda, como é que foi? Conta pra Cara, gente. eu lembro até hoje. Eu sempre comento com a minha esposa, porque pra ela também foi novo. É, eu lembro uma professora que queria fazer um empréstimo, cara, e ela chegou até mim, porque minha mãe é professora, hoje é professora aposentada, através da indicação da minha mãe, e ela me fez perguntas que eu não sabia responder. Então pensa, cara, é constrangedor, porque hoje para mim fazer um empréstimo, ele acontece naturalmente. Eu não preciso me esforçar para nada. Ele simplesmente acontece. Mas naquela época, nós não tínhamos grana. Aquela pessoa chega podendo fazer um empréstimo alto, que se você já sabe até quanto que você ganha naquele empréstimo. Cara, aquele mau atendimento, aquela falta de conhecimento faz com que você não faça a venda. E eu lembro até hoje que ela não fez um empréstimo comigo. E eu falei, cara, isso não vai acontecer mais na minha vida. Eu vou aprender isso aqui. Do mesmo jeito que eu aprendi com 12 anos a ser técnico de celular, que eu virei gerente dessa loja do meu tio. Então eu preciso aprender. Foi quando eu mergulhei mesmo para aprender sobre empréstimo. Que assim, Anderson, sabe o que que é você assim não ter conhecimento? É zero. Eu nem sabia que existia esses empréstimos, para você ter uma ideia. Então primeiro eu tive que aprender tudo para depois as coisas começarem a decolar. E você lembra assim qual foi a primeira grande venda que te Lembro, startou essa vontade de eu lembro. continuar? Eu lembro um cliente nosso aposentado do Arenópolis, que é uma cidade vizinha ali a Iporá. Ele teve na nossa empresa de Iporá e eu lembro até hoje, ele pegou R$ 10.000 naquela época, em 2017, já era um valor alto para a época.
E aí, se eu não me engano, eu ganhei 10%, R$ 1.000 dos 10 mil. Então, assim, porque o que que é a APH? O que que é a APH Cred? Ela é uma correspondente bancária. Então, ela é um intermediador entre o banco e o cliente. Então, se o Anderson entra para pegar os 10 mil, eu faço esse empréstimo para o Anderson através de um dos 30 bancos que eu trabalho, e um desses bancos que eu fiz o empréstimo me paga a comissão. Então eu nunca esqueci aqueles R$ 1.000 que eu recebi, porque nós recebemos a comissão 2 dias depois que o cliente, que cai o dinheiro do empréstimo na conta do cliente. Então aquilo ali foi o quê? Nossa, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, porque, pensa, já foi um valor aqui que me agregou e me ajudou muito aqui nesses custos. Então, foi isso. E quando foi o momento que você percebeu que dava para escalar, que dava para crescer, de sair de Porá, de sair daquele sonho, daquela dificuldade, que dava para expandir? Quando foi esse momento? Então, quando nós entramos em setembro de 17, até ali o meio do ano de 2018 foi nessa transição de aprender, de conseguir tirar essas colaboradoras e aí realmente eu e a minha esposa começar a focar só nós dois na empresa, né? Até o momento nós não tínhamos nenhum funcionário, era eu e ela. E aí, o que que eu sempre observava? Porque eu já tinha essa questão de atender rotas fora de Porá com meu tio na área da marcenaria. Então eu já conhecia cidades vizinhas. Eu já sabia do potencial de outras cidades nessa questão da marcenaria. Então eu sempre comentei com ela, ó, a hora que realmente as coisas engrenar, que a gente fazer Iporá se consolidar, né? Que Iporá já tinha uma base boa de cliente, fazer essa galera saber que é nós que estamos aqui agora, mas que é a mesma empresa, só que agora com outra mentalidade, vamos começar a olhar outras cidades. E foi quando nós, né, fomos para Piranhas, Caiapônia, e aí começou a desenvolver. Só que é sempre um desafio muito grande, cara, não é fácil. É estudar uma cidade, ir lá, inaugurar e fazer ela acontecer para não fechar, né? Porque se for sair abrindo em tudo quanto é lugar, a possibilidade de fechar é grande. E teve algum momento nesse início aí que você chegou assim, poxa, hoje eu não sei como que eu vou pagar as contas. Já Cara, no vivenciou começo, no isso? começo, quando nós fomos realmente, como eu te disse, para pagar essas duas meninas que estavam na empresa, nós chegamos a fazer empréstimo com a agiota. A minha mãe, que é servidora pública, eu cheguei a fazer empréstimo para ela me emprestar. Ou seja, como ela é professora, né, a taxa de juros ela é menor para esse público. Então eu falei, ó, mãe, tô precisando de 5 mil, lembro como hoje. Vou fazer aqui nessa parcela, nesse prazo, cai na sua conta, a senhora me arruma esses 5 mil, eu te pago tanto por mês. E a minha mãe me ajudou, né? E foi, cara, muito desafiador esse começo. Realmente, eu tive que vender um carro meu na época que eu tinha. Eu tinha uma Saveirinha, Anderson, uma Saveirinha Cross, vermelha, cheia de som. Rapaz, aquele carro ali era meu xodó. Antes de eu. Eu já tinha ele até da minha época de solteiro. Eu lembro como hoje, vendi ele por 40 mil. 10 mil foi pra pagar o financiamento dele, que tava no nome do meu tio, dono da loja, que eu não tinha nome pra nada. Os outros 10 mil foi pra pagar uma dívida da irmã da minha esposa, que minha esposa era fiadora dela em Goiânia de um apartamento. Esses outros 10, que somou 30, foi pra pagar essas meninas pra conseguir tirar elas. E 10 mil nós comprou um Fiesta. Eu lembro até hoje desse carro. Cara, esse carro eu adesivei ele todo de Alfa Credit. Eu ia nas roças, tudo pra tentar fazer empréstimo pros clientes, pros aposentados. E nossa história começou aí, cara. Foi Bacana. através disso. Através da sua mãe e da Saveiro. Da Saveira, é. Minha mãe que é ponto de apoio, né? Que mãe é mãe. Isso mesmo. Mas foi isso aí. A gente trazendo agora já para o projeto de expansão da PH Cred, né? Perfeito. Quantas unidades a gente tem hoje espalhadas pelo Brasil? Se você puder dar um spoiler sobre elas. Perfeito. Então, Anderson, a nossa matriz é em Porá. A nossa primeira filial foi em Piranhas, Piranhas, Goiás. Foi em 2018. No mesmo ano, em 2018, nós abrimos também em Caiapônia. Caiapônia, Goiás. Em 2021, que estava ali ainda na pandemia ali, 2020 pandemia, 21, nós conseguimos abrir em São Luís de Montes Belos. Então você vê que de 2018 para 21 foram 3 anos ali de diferença. Então em São Luís de Montes Belos 2021, 2023 em Jussara, 2024 em Palmeiras de Goiás e na Baixada Santista, que é onde eu tenho o meu sócio, que é o meu cunhado, né, que é onde a minha irmã mora. E em 2025 nós abrimos na Barra do Garças, que aí é no estado do Mato Grosso, e agora nesse ano de 2026 aqui na cidade de Rio Verde.
E assim, o Anderson, é desafiador, porque, por exemplo, para falar de Rio Verde, né, que é a nossa última agência que nós abrimos, nós fazemos um estudo da cidade 6 meses antes, então eu vim várias vezes a Rio Verde. Nós temos um estudo de qual local abrir. Por exemplo, eu não posso vir para Rio Verde e abrir nas avenidas atrás da principal, por isso que hoje eu estou na Presidente Vargas. Tudo isso é estudado, eu estou sempre próximo a banco. Então, aqui, a nossa localização em Rio Verde, na Presidente Vargas, eu fico em frente ao Itaú ali, próximo a comigo. Porque tem também o outro Itaú da Presidente. Então, assim, mas só para os nossos clientes, né, público, entender que a PH Crédito Financeira, ela tá em locais estratégicos. É lógico que por estar em locais estratégicos, eu acabo tendo um custo maior em aluguel, né, em tudo que envolve estar na principal. Mas hoje em todas as cidades, se você jogar no Google aí, PH Crédito Financeira, nas 9 cidades, vocês vão ver que aquela cidade é a principal avenida que nós estamos. Então, Iporá, eu estou na Avenida Pará, Piranhas na Brasil Central, sempre ao lado do banco. Enfim, todas as cidades nós estamos aí nos pontos principais da cidade. E você poderia muito bem ficar somente em Iporá, né? Sim, Você mora em Iporá, é a cidade que a gente conversando aqui nos bastidores que você ama, né? sim, sim. Mas por que da expansão? Cara, eu tenho um concorrente meu no Iporá que um dia me fez essa mesma pergunta e ele é só ele e o sócio dele. Ele chegou a falar pra mim, PH, sabe por que que eu não tenho funcionário? Porque você já teve funcionário no Iporá que virou concorrente, então eu não quero isso pra mim. Aí eu comentei com ele, eu falei, cara, beleza, concordo com você nessa parte. Realmente eu posso ter funcionários que podem virar concorrente. Mas ao mesmo tempo, se eu pensar como você, vai ficar eu e a minha esposa sempre na matriz em Porá até o fim, né? Então, assim, nós tivemos, eu e minha esposa, essa intenção de crescimento, né? Essa expansão da PH Cred, cara, sempre pensando positivo e pensando que eu preciso sim do colaborador. Se eu tiver que, é lógico, os desafios são enormes. Agora mesmo eu estava sem colaborador em Rio Verde e estou tendo que contratar novamente. Eu não consigo estar nessas 9 cidades ao mesmo tempo. Mas, Anderson, essa foi a escolha que eu e minha esposa fez. Nós não nos arrependemos. Foi a melhor escolha, até porque tudo que nós temos hoje foi através dessa escolha de expansão, de crescer, de ir para aquela cidade, acreditar na cidade. É lógico, sempre estudando a cidade. Hoje eu não inauguro empresa com menos de 50 mil habitantes numa cidade. Então, às vezes você pode me falar, PH, tem uma cidade aqui perto de Rio Verde que tem potencial, mas se eu estudar essa cidade e ver que ela tá ali entre 30, 20, 10 mil habitantes, hoje eu nem gasto energia para abrir, porque é muito desafiador, não é fácil. E voltando à pergunta que você fez Sobre os desafios, né? Você teve o porquê da expansão, né? sim, Você e a sua esposa tinha essa visão, né, sim, de sim, crescimento, de empregar, né, gerar mais sim, empregos, sim, né? sim. Comentando o que eu tava falando contigo sobre a questão do concorrente. Quando ele falou aquilo ali, até hoje isso fica na minha memória, porque eu vejo a vida que eles têm hoje e a vida que a gente tem. E aí eu sei que eu realmente tive colaborador que virou concorrente e até hoje é meu concorrente no Iporá. Mas eu sempre penso o seguinte, cara, eu vim de outro comércio. Eu estou nessa área agora. Por que que um colaborador também não pode virar um concorrente? Eu até comento isso às vezes com os meus colaboradores, que isso pode acontecer, né? Mas eu não me arrependo dessa decisão, foi a melhor escolha que eu e a minha esposa fizemos. E aí nós temos o projeto de fechar as 10 empresas, que é na cidade de Jataí. Nós estudamos também em outras cidades, mas essa é uma cidade que a gente vê que tem potencial. E também está próximo da minha logística de Porá. E aí, depois, Anderson, dessas 10 a gente tem o projeto das franquias. Então, até o momento, por isso que eu às vezes falo para meus colaboradores, se tiver que virar funcionário, vira comprando uma franquia da PH um dia, que nós vamos virar franquia um dia. Então, assim, essa é a intenção para o futuro. Ter as 10 unidades, que é nossa, matriz e filial, é tudo nosso. Mas aí, a partir do momento que der certo a questão da franquia, é vender para o Brasil. Bacana. Dessas, vou colocar já 10, né? Uhum. Já tá aí, já vai Sim. ser um Sim, marco. inclusive eu já até olhei ponto lá. Maravilha.
qual foi a mais desafiadora ou as mais desafiadoras que você pode comentar? Cara, a mais desafiadora foi São Luís de Montes Belos, que era um período ali já, vamos dizer que no meio pro fim da pandemia. E nessa cidade eu abri ao lado de uma financeira que já estava lá há 20 anos. Então, assim, já eu abri na principal, como eu disse que eu só abro em principais, ao lado do Bradesco ali, da Receita Federal, e entre eu e a Receita Federal tá essa financeira que é correspondente bancária, assim como eu. Então, assim, foi muito difícil porque eles não aceitaram nós abrir lá. O ponto tava para alugar tinha muito tempo, mas na cabeça deles eu não podia estar ali. Então, assim, eu por estar em Porá, eles já chegou a tirar funcionário meu da minha empresa e levar para deles, com propostas indecentes. Esses funcionários não ficou nem 6 meses lá. Então, assim, até hoje eu ainda já tenho 4 para 5 anos, vai completar 5 anos em julho, mas até hoje é muito desafiador essa questão dessa concorrência desleal. Porque o que que eu acho que é uma concorrência desleal, cara? É você chegar na empresa do outro, o dono não tá lá e você fazer proposta pro funcionário, às vezes por causa de 100, R$ 200 e levar o funcionário só para poder dizer assim, tá vendo? Você foi abrir aqui, eu vou levar seu funcionário. Então, mas assim, eu continuo abrindo nas principal, perto de banco, de financeira, então isso não nos abalou, mas foi a agência mais desafiadora nessa parte. Agora, os desafios de colaborador, cara, com certeza em todas as agências nós temos. Hoje eu só não estou em 20, 30, 50 cidades por causa da mão de obra, né? Principalmente no momento atual, que você sabe como que tá aí, sem levantar a bandeira de governo, mas é uma geração que não quer trabalhar. Então pensa, para mim que estou no Iporá, ter que ao mesmo tempo administrar 9 cidades, né? Mas eu percebo que independente de ser 3 estados, 9 cidades diferentes, ambas têm o mesmo desafio, mão de obra. E aí eu converso também com outros ramos, outros amigos empresários e vejo que não é só no nosso ramo, é em todos os locais. Então esse é o maior desafio da nossa empresa, é mão de obra. Perfeito. E se for agora para a gente pensar assim, você já contou um pouco da estratégia, né, de Uhum, números de habitantes da cidade, sim. mas você tem qual foi a estratégia que você adotou nessa expansão? Né? Existe uma receita da PH Cred? Cara, desde que nós começamos ali que abriu Piranhas, Caipônia, né, São Luís, Jussara, Palmeiras, lá na Baixada, Barra do Garça, Rio Verde, eu tenho hoje produtos de empréstimo. Então, assim, tem cidades minhas que eu vendo mais empréstimo para aposentado. Tem outras cidades que eu vendo mais empréstimo para quem tem limite no cartão de crédito. Então, eu percebi o quê? Que uma cidade agrega muito, na outra no final agrega PH Cred, né? Agrega o CNPJ da PH Cred. É lógico que eu tenho cidades como Piranhas, que tem só 15 mil habitantes, que hoje é uma cidade que é a que me traz o retorno menor das 9 cidades, das 9 agências que nós temos. E aí, às vezes, eu até eu tenho um RH que é minha mãe, que ela é professora aposentada, psicóloga, hoje ela está cuidando dessa parte para mim e também cuida dessa parte de organização das planilhas do que foi vendido no mês. Então, por exemplo, Anderson, tudo que eu vendi em fevereiro, eu tenho um CRM que está todas as vendas. Eu exporto ele para um Excel agora em março e a minha mãe confere cada proposta, cada recebimento, porque ela precisa ver se o banco me pagou aquilo que é a porcentagem que ele tem que me pagar. Então, X empréstimo não foi recebido, minha mãe entra em contato com o gerente e recebe. Então, voltando à parte. Ela faz todo esse levantamento, são 1.500 a 2.000 empréstimos feitos por mês nas 9 cidades. Então, pensa, quase 2.000 atendimentos mensal. E tudo ali com conferimento exato. Por quê? Porque eu também pago comissão para os meus vendedores. Então, eu tenho que receber, tenho que ver o que recebi para poder pagar o que está na meta deles. Entende? É, e é isso, é diário, é diário. Não é sorte, é estratégia? Cara, não é sorte. Falar a verdade pra você, não cai empréstimo do céu. Os meninos ali, todo momento nós estamos ali em cima ali. Às vezes vai ter um ou outro um pouco acomodado, mas não, bora pra cima, vamos fazer acontecer. Às vezes entrou, é porque o que que eu falo pra eles, Anderson? Cara, um cliente que entrou dentro da nossa empresa hoje, ele entrou querendo dinheiro, ele entrou querendo empréstimo, né? Então eu tenho que buscar a solução para atender ele. Ele não pode sair sem sair com o dinheiro.
Então, assim, às vezes o cliente vem com uma cotação de banco, realmente, pode ser que ele tá fazendo a cotação ali na Caixa, Bradesco, Itaú, Brasil. Eu tenho que atender ele, olhar um banco para poder ganhar essa cotação e ele sair com a grana. Ou às vezes o cara tá querendo só 50 mil e pode pegar ali 60, 70, o nosso vendedor, ele tem que mostrar o benefício para ele poder estar pegando mais, né? Até porque o vendedor tem uma meta que ele tá ali, né, no objetivo de bater, e quanto mais ele vender, mais ele pode ter ali o ganho dele. Mas voltando à questão que eu tinha te falado da geração, né, que é uma geração nova, cara, por mais que você mostre o que que eles podem ganhar, eles eles chegam num ponto ali do mês que já ganhou aquilo e parece que estaciona, tá satisfeito. E esse é um desafio grande nosso, cara. Além da mão de obra ser um desafio, o outro é fazer com que ele até o final do mês venda, né? Não chegou no objetivo, não tem que parar, tem que continuar para poder receber mais e mais, Bacana. entendeu? E até porque a gente tem que pensar em dois pontos aí. A relação de ganha-ganha, na minha visão, né? Não sei se você concorda. Sim, Mas pelo pouco que você tá me falando, a PH Crédito também ela tem um lado humano. Porque se a pessoa tá ali buscando o recurso, como você mesmo disse, seja por um problema de saúde, seja por seja a necessidade que for, com certeza. além do vendedor receber a comissão maior por um desempenho melhor, ele também tá abrangendo mais pessoas, né? Mais pessoas, ajudando mais Ajudando ali a pessoas, né? pessoa na dor que ela tá no momento. Porque assim, eu fiz um agora para um cliente que é de Goiânia, cara. Eu até. Porque assim, pensa, eu atendo 2.000 clientes no mês. Não dá para saber a história de todos, né? Tem cliente que ali só pega e pronto. O cara, né? Você dá um brinde ali para ele, ele não quer nem que você faz uma foto para ninguém ver que ele fez empréstimo. Então a gente respeita essa questão do cliente. Mas eu tive um cliente agora essa semana, um servidor público, um bombeiro servidor público. E aí acabou que ali conversando, ele contou a história dele. Ele falou, cara, eu tô precisando. Que surgiu a conversa do porquê ele tá precisando do dinheiro. Dificilmente eu tenho essa conversa com o cliente. Ele me comentou, tô numa clínica de recuperação. Acabei que depois que eu aposentei, né? Eu sou bombeiro aposentado, mas acabei entrando pro mundo das drogas e tô numa clínica precisando do dinheiro para pagar a clínica. E eu até comentei com a minha esposa, falei, cara, tá vendo como que a necessidade de um é totalmente diferente da do outro? O cara é um bombeiro aposentado, o cara tem uma condição boa, mas tem patrimônio, mas nesse momento ele precisa de grana para pagar algo rápido. E a gente tá Entendeu? salvando a vida dele, né? Justamente, então assim, e assim, histórias como adquirir carro, moto, casa, são inúmeras. A gente poderia ficar aqui 2 dias contando as diversas histórias. Muitas histórias também de aposentados para ajudar um filho, um neto a pagar até uma festa de aniversário, cara, uma formatura de faculdade. Então, assim, são diversas histórias que o crédito com juro baixo, porque assim, Anderson, hoje o crédito para o aposentado e para o servidor público é a linha mais baixa de crédito no país, né? Então, assim, realmente é compensativo para a pessoa fazer. Então, para ela compensa ela fazer um crédito consignado do que fazer um financiamento de veículo, por exemplo. O juro sai mais baixo. Então, ela faz ali um empréstimo consignado para comprar um carro em vez de fazer um financiamento daquele mesmo carro. Perfeito. E a gente sempre mostra isso para o cliente e deixa ele fazer o comparativo. Hoje, o cliente que é o cliente da PH Cred, ele não tá lá para o meu vendedor empurrar empréstimo nele. Não, é mostrar para ele a opção, o valor, a parcela, o prazo. E aí, se faz sentido para o cliente, nós estamos ali para poder fazer um empréstimo e acaba agindo naturalmente, todos fazem, entendeu? Bacana. Pra gente falar agora pra população rioverdense, né? Por que Rio Perfeito. Verde, Paulo Henrique? Cara, Rio Verde, já me fizeram essa pergunta, por que que você não foi para Goiânia antes? Eu até tenho alguns negócios em Goiânia, imóveis lá, alugado, já morei em Goiânia, mas nessa expansão, né, nós já estávamos com as 8 cidades, eu comecei a estudar cidades ali na logística de Porá. Porque para mim um desafio grande também é eu estar no Iporá e se precisar sair para alguma agência, eu conseguir no mesmo dia estar nessa agência e voltar, né? Eu não precisar dormir lá naquela cidade, igual hoje. Final do dia eu já volto para Iporá com o meu colaborador. Então assim, já tinha visitado a cidade de Rio Verde, já tinha visto que ela está hoje entre as 5 maiores do estado do Goiás, né? É uma cidade com um grande potencial. E na logística de Iporá, eu percebi o seguinte, não, cara, ou é Rio Verde ou é Jataí. Ou então outras menores que pra mim não faz sentido, né? Então, assim, foi justamente por isso, por ver que Rio Verde tem um grande potencial, tem muitas empresas grandes. Hoje eu tenho um empréstimo, por exemplo, para carteira assinada, tem empresas aqui em Rio Verde com 10, 15 mil funcionários.
Então, olha quantos colaboradores que eu não posso atender, né? Eu também, além dos empréstimos, nós temos a PH Consórcio, que é somente para consórcios. Então, assim, quantos condomínios tem em Rio Verde? Eu conheci um condomínio aqui, por exemplo, Amoa, Nova Aliança. Eu estudei realmente a cidade, eu tive dentro desses condomínios, porque eu também tenho Cresce de corretor de imóveis, então eu consigo entrar. Então, assim, eu realmente estudei a fundo a cidade. Ali próximo ao British Shopping ali tem muitas empresas ali, cara, né? Agora me falta, às vezes você pode até me ajudar, mas tem, acho que é um Ali, frigorífico, não sei se é frigorífico, que tem ali próximo ao ali British tem Shopping. muitos armazéns de grãos, né? Tem a Empresas com 5 RF, 10 né? mil funcionários. Então, assim, os empréstimos que eu faço, eu vi, e também o consórcio, que aqui todo momento tá lançando um apartamento, prédio, tá lançando condomínio, eu vi que não, Rio Verde é a melhor opção hoje para nós abrirmos a nossa nona filial. Lógico que o custo aqui é mais caro, o aluguel é bem mais caro por estar na Presidente Vargas, tudo para mim aumenta em custo. Mas, mesmo tendo todos esses desafios, nós aceitamos, né? E inauguramos aqui no dia 6 de fevereiro de 2026. Como está sendo já esses primeiros dias, né? Como é que está sendo a recepção da cidade? Quando eu fiz esse estudo para abrir aqui e localizamos esse ponto ali em frente ao Itaú, eu comentei com a minha esposa que eu já vinha há algum tempo precisando de uma agência de marketing, né? Que foi quando nós chegamos até o João Lira, que é o dono da Scali. Eu já comentava com a minha esposa antes de abrir em Rio Verde, ó, nós temos que contratar uma empresa em Goiânia, porque Porá não tem. Então, assim, aí eu ficava naquela, pô, mas contratar uma empresa de marketing em Goiânia, eu não vou, eu quase não vou a Goiânia, eu vou muito pouco. Nosso negócio lá tá tudo em imobiliária. Então eu sempre ficava naquela, eu queria algo mais assim, que eu olhasse no olho do cara. Eu não queria contratar uma empresa lá da Baixada, de outra cidade, que eu não vou estar ali vendo. E aí, quando eu vim, estudei em Rio Verde, conheci, deu certo o ponto, alugamos. Cara, aqui foi em 30 dias. Eu aluguei o ponto, em 30 dias eu já inaugurei a empresa. Foi tudo muito rápido, a questão de reforma, de logística para inaugurar. Mas foi através de uma amiga que eu tenho em Rio Verde, que ela administra o condomínio que eu moro no Iporá. Ela também administra o condomínio daqui, que é o Nova Aliança, a mesma empresa, a empresa dela. Ela me falou, PH, eu vou te conectar aqui nessa pessoa para você conhecer Rio Verde, que ela me conectou na Cláudia, que é uma corretora. E através da Cláudia me conectou ao João Lira, que é o dono da agência. Eu conversando com a Cláudia sempre ali, né? Ô, preciso de uma empresa de agência de marketing, já tem um tempo que eu preciso disso. E ela, não, vou te apresentar um pessoal top, que é o João lá. E já tinham me apresentado acima da minha empresa, tem uma outra agência também, que foi indicado, mas acabou que o custo bem mais alto e eu não cheguei em acordo com eles, né, nos valores. Quando eu conheci a Scala ali com o João, teve a conexão, né, a conversa bateu, nós contratamos eles. Hoje eles estão fazendo esse serviço para nós de tráfego pago no Meta, no Instagram, Facebook, tá trazendo os leads pro nosso colaborador de Rio Verde. Então tá chegando muita procura. O que que foi a minha conversa com o João? Eu falei, João, cara, esses 6 meses que eu tô aqui inaugurando Rio Verde, eu quero que a galera conheça a PH. Porque uma coisa é a PH que tá no Iporá desde 2005, né? Que era Alpha Cred e hoje é a PH Cred. Outra coisa é eu chegar em Rio Verde, eu não posso ser mais um no meio da escuridão. Então a galera tem que saber que eu cheguei, que eu tô num local estratégico, que é na Presidente Vargas. Então hoje o trabalho deles com a questão do tráfego pago tá sendo o quê? Tá sendo a galera saber da empresa, os empréstimos que nós fazemos para poder trazer esse público ali, né? Para o cara que já era um cara que fazia empréstimo, que já frequentava Itaú, Crefisa, enfim, ele não, agora tem mais uma opção para eu poder olhar, sem compromisso, se libera algo ou não. Então, eles têm feito esse trabalho lá, já estamos indo para o terceiro mês com eles e estamos satisfeitos. E é isso. Deixar uma mensagem para a sociedade rioverdense aí, que você disse que na sua carteira você tem mais de 30 opções Isso, que, de bancos. a pessoa física tem de opção de achar que é melhor para ela, né? Então deixa uma mensagem, eu acho que é oportuno, né, Sim. para o cidadão rioverdense. Falar pro cidadão rioverdense que a PH Crédito Financeiro está aqui agora em Rio Verde com
as opções de empréstimo para aposentado, servidor público, para você que possui carteira assinada, que tem limite no cartão de crédito, que quer financiar um veículo, ou às vezes você já tem um veículo que está quitado, tem como pegar empréstimo através do seu veículo. Você continua com o seu veículo no uso no seu dia a dia, só o documento do veículo que fica alienado ao banco e você pega esse empréstimo. E também a opção de consórcio, né? Nós temos hoje as maiores administradoras de consórcio. Nós temos consórcio para imóvel, para automóvel, carro, moto, enfim, diversas opções de consórcio, Anderson, para atender a população de Rio Verde, né? Que às vezes tem o sonho de comprar sua casa, de adquirir um lote dentro de um condomínio, ou até mesmo de fazer a construção do seu imóvel. Nós temos a opção de consórcio, que é um planejamento, né? Consórcio, ele não é um empréstimo. Eu gosto sempre de frisar a diferença de consórcio para empréstimo, que consórcio é um grupo de pessoas que você paga a sua parcela mensal para poder adquirir, seja um imóvel, seja um automóvel. Então nós estamos ali na Presidente Vargas, no centro de Rio Verde, em frente ao Itaú, próximo a Comigo. Maravilha. Rio Verde é uma cidade de oportunidade, já estava no radar? Já estava no radar, é uma cidade, cara, muito grande, com potencial muito grande mesmo. E assim, era uma cidade que a PH Cred já sonhava em estar, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos aí numa localização muito boa aqui em Rio Verde. Bacana. Agora a gente pensando agora dentro da estratégia da empresa, Paulo Henrique, PH, né? Para ficar mais íntimo aí, nome da empresa. Para quem que é o seu produto? Acho que a gente pode já entrar um pouco nesse aspecto, né? Como que vocês vendem tanto, né? Você disse que é mais de 1.500 empréstimos por mês, né? Qual que é o segredo, né? Por que vende tanto? Cara, hoje a diferença nossa para banco é questão de agilidade mesmo, rapidez. Porque hoje eu tenho o atendimento nas 9 cidades presencial, que o cliente ele pode ir lá tomar um café comigo e fazer presencial, e eu também tenho o atendimento online. Então, às vezes, eu tenho cliente em Rio Verde que ali na correria não consegue ir na minha empresa, mas ele vai fazer online do mesmo jeito que se ele for dentro da empresa. E o atendimento super rápido, com 5, 10 minutos o dinheiro está na conta dele. Então, isso diferencia dos bancos, por quê? Porque valor por valor, que você vai pegar comigo ou no banco vai ser praticamente o mesmo. É lógico que se eu tiver uma cotação, eu vou conseguir cobrir aquela cotação do concorrente. Mas é a questão mesmo da agilidade. Porque às vezes hoje você vai num banco, você vai ficar ali 2, 3 horas numa fila, né? Até você ser atendido, poder realmente pegar seu crédito, você já conseguiu fazer ali na PH Cred muito mais rápido. Então eu sempre gosto até de deixar o cliente fazer esse comparativo. Eu até falo, por exemplo, Anderson, faz um comparativo, cara. Vê lá no banco X quanto que você tá pegando lá, como é que funciona, quanto tempo que esse dinheiro tá na sua conta. E antes de fechar, me mostra. E aí eu vou te passar aqui o que eu consigo. Então esse é um grande diferencial hoje para o cliente poder fazer, né? Hoje nós temos atendimento ali na nossa matriz e suporte para todas as filiais. Então é para realmente fazer bem rápido esse atendimento, não deixar o cliente dentro da empresa. É lógico que vai ter cliente, Anderson, que às vezes não pode mais fazer empréstimo, porque já chegou no limite, existe um limite. E às vezes ele quer ir lá só para poder tomar um café, ver as meninas, conversar, falar com os meninos, né? Poder ir assim, eu sempre falo para os nossos colaboradores o quê? Cara, o atendimento é o mesmo. Porque esse cliente já fez comigo e ele pode me indicar de novo e amanhã ele pode fazer de novo. Então, por mais que ele não possa pegar empréstimo hoje, o atendimento tem que ser o mesmo. Ele tem que tomar um café, comer um pão de queijo do mesmo jeito. E tem cliente, Anderson, que vai todo dia fazer isso. Que virou, bateu ponto, ele vai lá bater ponto. Legal. Tem menina nossa na matriz para atender só esses clientes que não podem fazer empréstimo. E dificilmente, a gente como ser humano, a gente não vai num ambiente que a gente não gosta, né? Então, se esse cliente ele vai bater no ponto lá, tomar um cafezinho, bater 2 dedos de prosa com a equipe da PH Cred, é porque o ambiente é bom, né? E esse ambiente, ele é um ambiente de treinamento ou é talento? Como é que é? Cara, hoje para o meu RH contratar uma pessoa para trabalhar conosco, 2 pontos que eles analisam bem. É a questão da comunicação e se a pessoa tem facilidade com o computador. Se essa pessoa tiver essas 2 qualidades, o resto a gente vai ensinar, vai desenvolver, vai treinar essa pessoa para ela virar vendedora, para ela poder chegar nos objetivos dela ali de fazer os empréstimos. Então, assim, às vezes acontece da pessoa, Anderson,
ser muito boa no computador e ser tímida. Infelizmente, acaba não dando certo comigo. Ou às vezes ela tem comunicação demais e é muito ruim no computador. Então, quando mescla os dois, ela não precisa ser expert no computador, mas ela saber o básico e ela ter comunicação, que é isso aqui que nós estamos conversando, entende? Tanto é que hoje o meu RH, ele vai fazer entrevistas. Antes da entrevista presencial ou online, um dos métodos para saber se a pessoa tem comunicação ou não é conversar com ela somente por áudio. Aquela pessoa ali que nem não manda um áudio, só manda escrito, tem vergonha, essa infelizmente não dá certo trabalhar com a gente. Então, assim, é isso. A gente não fica pondo critério demais, porque você sabe, hoje em dia a geração quanto mais se deixar ali simples para eles, melhor. Bacana. Entendeu? Então, sobre a questão do atendimento, né, dentro das agências, é isso, é treinar eles para esse atendimento ser rápido. Então, se ele for rápido ali no computador e tiver comunicação, ele vai desenvolver o empréstimo para o cliente. Então você já trouxe um spoiler aí, o que que você procura hoje, né, em pessoas para fazer Sim. parte do grupo, né, do PH Cred, né? Esse perfil, se você puder dar uma ênfase aí, o que que você busca num vendedor hoje? Então, não tem a questão de ter que ser só mulher ou só homem, são ambos. Hoje nós temos aí no nosso quadro de colaboradores, tá meio a meio, tanto homem como mulher. Já teve períodos que nós só contratava mulher, então hoje não, hoje tá meio a meio. E o que a gente busca é realmente isso, Anderson, é a questão da comunicação e de saber o básico de computador. A pessoa não precisa ser expert. Se ela souber o básico ali, saber teclar ali, saber mexer no computador, ela vai desenvolver. Nós não temos a questão de idade, preconceito, não. A partir dos 18 anos até ali os 40, 50 nós contrata. Minha mãe mesmo, que é aposentada, está com 65, hoje ela trabalha, né, na PH Cred. Então é isso, nós buscamos pessoas que precisam trabalhar. A gente sempre faz essa pergunta também na entrevista. Se a pessoa precisa e quer trabalhar. Porque muitos querem apenas o dinheiro, Anderson. E não quer trabalhar. Ele quer que no final do mês o dinheiro esteja lá, mas não quer trabalhar. Então não é esse perfil que a gente busca. A gente busca a pessoa que quer crescer, que não quer depender só do salário fixo, porque hoje nós pagamos salário fixo e comissionamento. Então a gente sempre mostra para a pessoa o que, que ela pode ganhar no comissionamento. E se a gente observa que aquele salário fixo a pessoa está satisfeita, infelizmente não vai dar certo com a gente. No período de 90 dias ali de carteira assinada, a gente já vai analisar e ou vai tirar ou vai continuar com essa pessoa. E não, vamos fazer um quadro engraçado agora. Não. O que que um vendedor da PH Cred não pode fazer de jeito nenhum? Fazer de errado? Cara, enganar um cliente, né? Jamais. Porque assim, o nosso negócio, Anderson, ele é muito sério. Então, assim, se o nosso vendedor passou pro Anderson que ele tá pegando 10 mil, que a parcela é 200 e que o prazo é 60 meses, cara, aquilo tem que ser feito. Então, mês que vem, quando vir descontado do cliente, tem que ser aquela parcela, aquele prazo. Então, em hipótese alguma, ele pode enganar o cliente. Isso em relação ao cliente, né? Agora, internamente, ali nas nossas regras, em questão de atraso, ele não pode chegar atrasado, ele não pode ir sem uniforme, né? Que nós fornecemos. Ele não pode levar pessoas da família dele para dentro da empresa para ficar o dia todo. Tudo isso que eu tô te falando são coisas que já aconteceu com a gente, então a gente tem propriedade para falar. Eu já tive colaboradora que o namorado ia para a empresa 8 da manhã e ficava até 6 da tarde. Então, assim, não dá, por quê? Porque vai tirar o foco das vendas, vai tirar o foco dela ali. E aí a gente chega a um ponto que a gente tira. A gente dá ali, né, chama a atenção uma vez, duas, na terceira a gente realmente tira a pessoa, não faz mais parte do nosso quadro. E isso acontece às vezes, O infelizmente. que que você mais escuta de desculpa? Em relação ao atraso, o que eu escuto muito de desculpa é furou o pneu da moto. É, é sempre em relação à condução, ao veículo. Cara, parece que é padronizado. Eu tenho colaboradores, porque assim, hoje, Anderson, tem uma televisão como essa sua lá na nossa matriz que tá todas as agências logadas ao vivo. Então, eu tenho um gerente que chega 7h30 da manhã, ele já chega meia hora antes, que o nosso atendimento é das 8 às 6. Então, às 7h30, ele já ligou a televisão, opa, já tá ali. Ele sabe quem chegou 10 para as 8, 8 horas, ele sabe quem chegou 8h05 e ele pontua. Tem uma planilha que a gente segue e no final do mês a gente viu como que foi cada um.
horário de almoço, que horas que saiu, que horas que voltou. E a desculpa padrão em 9 cidades pode-se dizer que é pneu furado, é chuva, é a moto que aconteceu algo, que a maioria realmente tem moto. E essa é a maior desculpa. E o que que o vendedor, para a gente encerrar esse quadro engraçado, o que que o vendedor, se ele falar para o cliente, ele já perdeu a venda de imediato? O que que não se deve falar? Ah, cara, ficar focado em falar taxa de juros. Porque assim, muitas vezes o cliente não pergunta a taxa de juros. Ele simplesmente ele quer aquele valor, aquela parcela já tá top e o prazo também. Então o vendedor ele não tem que, ó, a sua taxa de juros é 1,5 ao mês. É lógico que se o cliente perguntar, nós vamos falar. No contrato dele também vai ter dimensionado. Mas se ele falar sem que o cliente pergunte, pode ser que ele perca a venda ali naquele momento. Perfeito. Quando a gente fala aí de mentalidade, você vem com essa mentalidade atleta, né? Sim, Porque você foi jogador profissional de futebol, sim, né? Então você tinha que dedicar tempo ali de descanso do seu corpo, que é, vamos dizer assim, era a sim. sua ferramenta de trabalho, né? E o quanto que a mentalidade, ela, você acredita que ela tem de impacto para um... Importante essa pergunta, que eu até tive uma colaboradora que nós tiramos agora, recente, ela já estava conosco há 3 anos, e teve um dia que simplesmente ela dormiu na empresa, o cliente saiu e ela dormiu. E aí o que que eu fui, observei, tirei de conclusão nesse caso? Cara, o nosso trabalho é um trabalho muito sério, então você tem que seguir como um atleta mesmo, esportista, você tem que dormir bem, não dá pra você virar a noite na balada e querer ir trabalhar no outro dia, porque isso infelizmente vai atrapalhar o seu desempenho, tanto é que ela chegou a dormir na empresa. Então eu sempre tô abordando ali com o meu gerente, com as equipes, com os colaboradores. É, Nosso serviço é de segunda a sexta, das 8 às 6 e no sábado, das 8 ao meio-dia. Então, cara, quer dar uma saidinha na sexta? Normal, cada um tem sua vida, faz o que quer, né? Você tem que estar no horário ali de trabalho. Mas será que tem necessidade de você virar a noite toda? Porque você precisa do seu corpo para vender. Isso vai atrapalhar é você mesmo, é o vendedor. E no final acaba que está atrapalhando a PH Cred e pode ser que amanhã depois a gente tenha que te tirar. Se você fazer isso com frequência, se toda quinta, sexta, sábado você chegar assim na empresa. Então eu sempre comento com os meninos. Hoje nós estamos com uma galera que, assim, graças a Deus, uma galera que é da igreja. A gente, até também um dos métodos de contratação é contratar esses colaboradores que são focados ali na igreja. Por quê? Porque é diferente daquele outro que gosta da balada. Querendo ou não, dá uma diferença em questão de dormir melhor, né? De ter uma vida melhor. Então, isso também é analisado na hora de contratar. A gente também tem essa pergunta sobre religião, sobre o que gosta de fazer, se é casado ou se é solteiro. Tudo isso é no RH da entrevista. E como é que você enxerga realmente quem vende de verdade e quem não vende? O que que separa? Cara, sangue no olho. Eu tenho colaborador que eu não preciso ficar cobrando diariamente. Eu entro no meu CRM, que é o sistema que eu vejo a venda de todas as agências, eu vejo o que que ele tá vendendo ali. E já tem colaborador, isso falando hoje em dia mesmo, que se você não tiver em cima ali no pé, cobrando, parece que não vai, sabe? Mas a diferença daquele que destaca pro outro que tá acomodado ali, estagnado, é muito grande. Às vezes a gente tem uma vez ao mês a imagem no Instagram do ranking dos 3 vendedores que vendeu mais no mês entre as 9 cidades. Aquilo ali é para poder realmente mostrar para os outros que tá vendendo menos, cara, você pode estar aqui. Mas tem vendedor que vê aquilo ali e tem a capacidade de falar que não acredita naqueles números. Você tem que mostrar, não, aqui, ó, o que que ganhou de comissão, ó, o que que vendeu. Mas é porque aquela mentalidade de que o salário tá bom, de que, eu tô vendendo isso aqui, tá bom. Cara, é um desafio grande. É um desafio grande, viu? E aí é melhor ter disciplina ou ter dedicação? Ou os dois? Eu ia falar isso agora, ter os dois, cara, Ou a disciplina e gente poderia dedicação. mudar a palavra, disciplina ou motivação? Motivação, eu falo pra galera o seguinte, cara, você acordou, Deus te deu saúde, pra você poder levantar da cama.
Porque se você tá doente, eu tô com um colaborador agora mesmo que infelizmente acidentou numa das agências aí e tá em casa com atestado. Ele comenta com a gente, cara, eu queria estar trabalhando, tá recebendo só o salário do INSS, porque o INSS paga, né? Então tá deixando de ter uma comissão porque tá em casa. Então até uso ele como exemplo, cara, você tá com saúde, acordou, né, tomou um banho, foi para a empresa, para que motivação maior que essa para você poder correr atrás de venda? Né? Olha o outro que está em casa deitado com a perna que quase foi amputada, tá com um parafuso na perna, vai ficar 5 meses em casa. Então faz um comparativo. Então eu falo pra galera, ó, cara, você tá com saúde, você levantou, você tem oportunidade de trabalhar, olha quantas pessoas que tá sem emprego. Então, por que que você não vai entrar em contato com o Anderson oferecendo um empréstimo? Porque, assim, hoje eu tenho uma base de CRM com mais de 30 mil clientes. Então, eu tenho 30 mil opções, mesmo que a agência de Rio Verde é nova, eu já entreguei essa lista para a menina. Ó, não dá para você ficar esperando Deus mandar cliente aqui dentro. Não, essa aqui é uma lista para você correr atrás e se você fazer venda, a venda é sua, o mérito é seu. Você vai ganhar comissão. Então, é mostrar isso para o colaborador a todo momento. Anderson, parece até engraçado, mas nós fizemos muitos conteúdos, é muito vídeo. Se entrar lá no Instagram, você vai ver, da PH Crédito Financeira. Tem vendedor que eu tenho que pedir ele e lembrar ele que ele tem que postar os vídeos no status do WhatsApp. Porque cada agência que eu tenho, tem muito cliente que vê os status. Mas você tem que estar ali, Anderson, postou, e eu sei se postou ou não. Eu clico lá em cima da foto, eu vejo se postou ou não. Fica o verdinho, né? Hoje mesmo, hoje eu tive que falar para uma vendedora, ô, você não postou status ainda. Ah, esqueci. Lembra, mulher. Então, assim, é o tempo todo, cara. Não cai do céu. A verdade é essa, o empréstimo ele não vai cair do céu. Hoje o Anderson não vai acordar na casa dele e vai falar, hoje eu vou lá fazer um empréstimo. Não vai. Tem que chegar algo até você para poder despertar. Anderson, tem 10 mil liberado aqui para você. Um exemplo. Aí, opa, nossa, tem 10 mil liberado para mim? Uai, mas, eu tava pensando em fazer uma reforma, isso vai me ajudar. Então é o papel do vendedor, é mostrar para ele Qual o o que hábito, tem. PH, que você acha que mudou a sua vida? Se a gente fosse fazer um paralelo mesmo, né, da sua vida esportista, ou a vida pessoal, estou usando essa relação esportista, mas tipo, como Sim. uma provocação mesmo, talvez nem seja. Às vezes esse hábito você construiu ele já empreendendo, né? Qual que você acha que foi o hábito que mais mudou a sua vida? Cara, a motivação mesmo de todos os dias é ter que ir enfrentar o desafio mesmo, né? Depois que nós começou essa expansão, porque assim, tudo na vida nós temos que para poder fazer algo é através daquele desafio que vai te motivar, né? Então, assim, quando você lembra que você tem 9 empresas, 9 aluguel, 9 água, energia, internet, todo o custo que hoje está em mais de 50 mil mensal, que é fixo. Então, assim, cara, se eu não vender os 2 mil empréstimos que eu vendo, eu tenho que pagar de todo jeito 50 mil. Então, assim, não tem motivação maior que essa pra mim. Eu tenho que enfrentar o mundo. É lógico que tem dia, cara, que você tá desanimado. Até tem pessoas que seguem a gente e fala, né? Comenta nos status, fala, não, cara, todo dia você faz vídeo, todo dia você tá alegre. Cara, lógico que não. Tem dia que você tem funcionário que às vezes faz algo ali que você quer desaparecer, você quer falar, não, eu vou vender tudo, eu vou sumir. Mas assim, não, eu tenho que enfrentar, por quê? Por causa disso. Então o hábito que você fala, que você perguntou é o seguinte, não, eu tenho que fazer acontecer todo dia, cara. Todo dia, porque é igual eu comentei com o rapaz que tava em Rio Verde, que agora nós estamos treinando a outra menina. Eu não posso nem ficar fechado um dia. Porque se eu ficar fechado um dia, o meu custo daquele dia é o mesmo. E eu deixo de atender empréstimos naquele dia, eu perco venda para o outro. Então, eu não vejo ânimo maior que esse. É lógico que a minha esposa é minha sócia, né? Hoje nós vamos até chegar nessa parte, ela é meu braço direito em tudo na empresa. Mas às vezes aquele dia que eu tô um pouco desanimado, é ela que me põe para cima ou vice-versa. Porque nós temos que fazer acontecer. A disciplina, ela fica, mas a motivação, ela passa. É, é isso. Meu amigo PH, para a gente falar agora de futebol, que é uma paixão do brasileiro e que você dominou essa arte aí, você foi atleta, né? Mas você jogava com qual camisa? Camisa 10. Camisa 10. Camisa Canhoto. 10 é aquele canhoto. É, Geralmente canhoto costuma ser habilidoso. O camisa 10 é aquele cara pensante, né?
E quando a gente pensa num time, né, no organograma de uma empresa, você também tem uma função lá, né? Qual que é a sua função na PH Cred, a função da Meire, sua esposa, da sua mãe? Se puder contar pra gente. Cara, a minha parte é realmente essa pensante comercial, né? A parte ali de estar ali com os colaboradores nas vendas, com os clientes, nas inaugurações, na estratégia de abrir em cidade X, cidade Y. E já a minha esposa é a parte operacional. É a parte difícil, vamos dizer, que ela faz com maestria. É a parte ali de saber qual banco fazer o empréstimo para o cliente, qual banco que vai ser a taxa de juros vai ser melhor para o cliente e também a comissão da PH Cred. Então é ela que está ali com a equipe passando qual que é o banco para fazer para o aposentado, para o servidor público, para o CLT, para quem tem o limite no cartão. Então toda a parte operacional é com a minha esposa, que é meu braço direito, né? Que faz com maestria esse trabalho. Já a minha mãe, que é professora aposentada, psicóloga, ela cuida do RH da empresa, né? Todas as entrevistas, contratação, tudo relacionado a RH, a gente deixa com ela. Então, em resumo, é uma família cuidando de famílias que vão precisar de recursos. Justamente, eu e minha esposa somos os sócios e donos, e a minha mãe trabalha para a PH Crédito Financeira, mais ajuda, né, o PH, né, que é minha mãe. Quando o cliente costuma falar assim, eu vou pensar, recebeu a proposta lá, esse cliente costuma voltar? Anderson, nós passamos para o cliente as opções que libera, e quando ele fala ali que vai pensar, precisa ver com a esposa, né, vai olhar em casa, nós deixamos ele aberto e deixamos claro para ele que nós cobrimos qualquer proposta da concorrência. Então, se ele tiver que ir em alguma outra instituição financeira, ele apresenta a proposta para nós e nós vamos estar atendendo ele também do mesmo jeito. Se a gente fosse falar que o crédito ou o consórcio, o ato de pegar crédito, seja por financiamento ou não, fosse uma comida, que comida seria Ah, o essa? churrasco. Churrasco bom. Estilo churrasco ali da Gramado. Qual que é a frase mais perigosa no sistema de crédito, de financiamento, que às vezes o vendedor não pode falar ela? Taxa de juros. Taxa de juros ele não pode falar. Bacana. Pra gente falar sério agora o papo é sério agora. Qual que é a diferença de consórcio? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, ela pode estar se perguntando. Qual é a diferença de consórcio e financiamento? Financiamento e empréstimo é aquele cliente que vai até a nossa empresa, seja ele aposentado, servidor público, CLT ou quem tem limite no cartão de crédito, que vai estar fazendo um empréstimo, ou até mesmo Bolsa Família, quem tem o Bolsa Família, vai estar fazendo um empréstimo e no mesmo momento ele vai estar saindo com o dinheiro dele na conta dele. Consórcio é um planejamento, é para quem quer investir, quem sonha em ter a sua casa, seu imóvel, alavancagem patrimonial, seu veículo, moto, carro. Então ele vai estar pagando parcelas mensais para poder ser contemplado dentro daquele grupo no consórcio. Quando o cliente não deve fazer um tipo de empréstimo? Quando não tomar empréstimo? Não tomar empréstimo por impulso, né? Não fazer um empréstimo que não seja para algo que realmente ele precise, para uma necessidade, para um sonho, né? Para poder fazer uma reforma na casa, comprar uma casa, trocar de carro, moto, realizar um objetivo ali pessoal mesmo que vai agregar esse empréstimo na vida dele. Não tomar uma decisão ali forçada por impulso para poder fazer empréstimo para gastar com roupas, por exemplo, coisas que não fazem sentido, né? E é possível a pessoa organizar a sua vida financeira com essas ferramentas? Com certeza, por mais que essa pessoa às vezes esteja com dívidas, porque nós temos cliente que realmente precisa do empréstimo para pagar outras dívidas que ele tem ali, talvez em farmácia, em mercado, mas dá para o cliente poder organizar. Às vezes ele está com uma dívida ali, em cheque especial, em cartão de crédito, que ele pode pegar um empréstimo com juro menor para poder sair daquele juro maior que ele está pagando ali. Então, se ele, né, fazer com calma, planejamento, o crédito consignado é a melhor opção para ele sair de outros problemas. Quando a gente fala de crédito, de financiamento, isso é uma coisa muito séria que a gente está lidando, né? Muitas vezes é ali uma família, né? O trabalhador, né? Crédito é uma coisa séria? Crédito é, além de ser uma coisa séria, é algo que é importante para a família brasileira, porque hoje, Anderson, a maioria das famílias, infelizmente, estão endividadas, né, por diversos motivos, né, pelo governo, por diversas questões. Então, o empréstimo consignado
Por mais que a taxa Selic ela está alta, ele ainda continua sendo a menor taxa de juros em comparação a outros créditos, né? A empréstimos pessoal, a cheque especial, enfim, outras linhas de crédito. Então, ainda assim, é a melhor opção para o cliente. E porque você já falou isso já em outros blocos, né? Da importância da transparência da equipe da PH Cred, sempre Sim. deixar isso ciente para o cliente, né? Mas por que que as pessoas podem confiar na PH Cred para tomar um dinheiro, seja por financiamento ou por um consórcio? Primeiro que a PH Crédito Financeiro está no mercado desde 2005, né? O CNPJ da PH Crédito, ele está aí com 20 a 21 anos já de história. É uma empresa que o dono está lá na cara da empresa, está na fachada, está nas portas de entrada da empresa. O nosso Instagram, que é o PH Crédito Financeira, está ali para o cliente poder ver depoimentos dos nossos clientes. São hoje mais de 30 mil clientes na carteira, porque tem o atendimento online, então tem muitos clientes online. São 2 mil empréstimos feitos mensal. Então, hoje o cliente que ele procura a PH Crédito Financeira, porque, Anderson, o nosso ramo, infelizmente, tem muita pessoa que trabalha errada. Né? Hoje tem muitos golpes que acontecem no Brasil em relação a empréstimo. Então, é deixar claro para o cliente que ele tem site para entrar da PH, Instagram, ele tem todas as redes sociais. Hoje nós estamos com TikTok, Kawaii, YouTube, até no LinkedIn, no X, todas as plataformas. E tem um endereço no Google. Então, quando você entra no Google e coloca PH, é importante você ver a avaliação, os comentários, ver que aquela empresa é uma empresa séria, que é uma empresa, né, que é uma empresa de verdade, que está ali com um endereço em 9 cidades. Então, é importante que o cliente faça essa busca, veja depoimentos para poder, às vezes, aquele cliente que não conhece, poder fazer o seu empréstimo, né? E tomar cuidado para saber se está olhando de fato a PH Crédito Financeira, né? Se não está, às vezes, olhando outra empresa achando que é a nossa. A nossa tem o CNPJ, né? Tem tudo ali no Google, bem claro. Se você colocar PH, que é de Paulo Henrique, Cred com D mudo financeira, você vai estar vendo aí a nossa empresa. E o que que diferencia a PH Cred de demais empresas aventureiras do setor? Cara, é pé no chão, eu e a minha esposa, né? Desde 2017 que nós entramos no ramo, a empresa é de 2005, mas nós entramos em 2017, já estamos há 9 anos nesse ramo de empréstimo. O que que diferencia? É um trabalho diário, né? Em 9 cidades, todos os dias acordando e fazendo o mesmo serviço de levar o crédito com um juro melhor para o cliente, com valor, parcela, prazo, diferenciar dos bancos e dos demais concorrentes na questão mesmo da agilidade e do atendimento. Como é que você avalia, PH? Qual que é o maior patrimônio da PH Cred? Com certeza os clientes, porque lógico que também os nossos colaboradores, né? Porque sem os nossos colaboradores nós também não estaríamos em 9 cidades, né? Se hoje a PH não tivesse nenhum colaborador, ela só estaria na matriz em Porá comigo e com a minha esposa. Então é muito importante o nosso colaborador, mas o ponto principal que nós falamos sempre para o colaborador é o cliente. Que é ele que realmente que vai estar fazendo o empréstimo conosco, que vai estar indicando boca a boca. Que hoje, Anderson, nós estamos em todas as redes sociais com um investimento alto em propaganda. Mas a nossa propaganda que faz a maior diferença é o próprio cliente indicando a gente no boca a boca e é uma propaganda de graça. Então, o atendimento, né, dos nossos colaboradores, dos nossos vendedores, ele tem que ser até o final, até o momento que o dinheiro cai na conta do cliente, que você faz aquele pós-venda que é o que, Anderson, que é o Paulo Henrique da PH Cred, o dinheiro já está na sua conta, muito obrigado, né, que o senhor procurou a gente, o dinheiro está aí, a parcela ficou X, o prazo ficou Y, né, no mês que vem você já vai ver no seu Olerite que vai vir essa parcela e esse prazo. É trabalhar sempre com honestidade e com a verdade. O principal é com a verdade, porque o cliente no mês que vem, ele vai ver quanto que vem cobrando. Então, quando você trabalha com a verdade, ele não, aquele pessoal lá é um pessoal sério. Bacana. Se já aconteceu ao longo dessa caminhada, Paulo Henrique, de você não efetuar aquela negociação, não fazer aquele financiamento, porque não ia ser um bom negócio para aquele cliente? Cara, eu sempre, nossa equipe, né, nossos colaboradores sempre mostra a opção que tem para o cliente. Então, assim, o que às vezes acontece, e já aconteceu,
É que às vezes o cliente ele tá ali com uma taxa de juros que era de outro governo, por exemplo, que era uma taxa mais baixa, Uhum. e que no governo atual essa taxa está mais alta, e às vezes não faz sentido esse cliente refinanciar aquele empréstimo que ele fez no governo anterior. Porque quando você refinancia um empréstimo, ele começa de novo do zero, naquela mesma parcela que ele paga e naquele mesmo prazo que ele tem. Só que às vezes a taxa de juros era uma tão baixa que agora é mais alta que está liberando pouca grana. Às vezes o cara já pagou muitas parcelas. Não faz sentido ele começar de novo do zero para pegar 1.000, R$ 2.000, um exemplo. Sendo que ele já pagou 10, 15 mil daquele empréstimo. Então, nós mostramos isso para o cliente. É lógico que a necessidade é cada cliente que sabe a sua, né? Que sabe o que, é que precisa dentro de casa. Mas a gente mostra para o cliente, faz esse estudo isso é uma diferença, porque o cliente vê que a gente não está querendo forçar ele a fazer empréstimo. Está mostrando para ele, ó, o senhor pagou isso. Vai começar de novo do zero para o senhor pegar isso. Aí ele vê se faz sentido para ele ou não. O crédito, ele ajuda em muitas situações, né? O financiamento, ele ajuda, mas ele, muitas das vezes, ele também tem que ser usado com precaução ou não. Que conselho que você daria para as pessoas nesse sentido? O conselho que eu dou para os nossos clientes é ter um planejamento, é não fazer um empréstimo na impulsão ali, de querer se aventurar com aquele dinheiro que está liberando, porque você tem que pensar o seguinte: você está pegando 20 mil, vai descontar do seu pagamento lá, da aposentadoria ou do governo, vai descontar ali R$ 400 de parcela. Você tem que fazer um levantamento com a sua família. Se aquele valor que você recebe, descontando 400, você vai conseguir manter a sua casa, você vai conseguir fazer suas compras, seus alimentos, as compras da farmácia. Então, assim, é sempre fazer esse estudo e não agir por impulso. Ah, eu tô pegando 20 mil. Ok, perfeito. Vai te ajudar a trocar seu carro, comprar seu carro, trocar de moto. Mas e o restante que você vai continuar vivendo ali? Você vai conseguir viver com aquele valor? Ou você vai ter que trabalhar tendo essa aposentadoria? Então é passar isso para o cliente e mostrar para ele. Ao longo da credibilidade, né, da PH Cred, foram mais de 100 mil contratos já realizados ao Sim. longo dessa caminhada, né? E o que que você acredita, assim, que é um real propósito, né? A existência de propósito da PH Cred? Cara, é mostrar e levar para o cliente essa facilidade do crédito. É ele, quando pensar em empréstimo, ou crédito, ou financiamento e consórcio, ele lembrar que a PH Crédito Financeira, ela tá ali realmente para poder liberar esse crédito para ele, para realizar esse sonho, para tirar ele desse aperto, dessa agonia que ele às vezes está passando com dinheiro emprestado por agiota, né? Então, assim, é realmente mostrar para o cliente e ele lembrar que não, eu vou lá na PH, vou lá tomar um café, vou ser bem atendido e vou sair com grana no bolso, entendeu? Então, vocês vendem dinheiro ou vocês vendem uma solução? Vendemos uma solução para o cliente, Anderson. É mostrar para o cliente realmente a solução daquele problema ou a solução daquele sonho que ele tem. E como é que você já imagina, né, ao longo desses anos, agora já estamos para nona, né? Nona loja aberta, né? Próxima agora já em Jataí, você já comentou. Para que daqui 10 anos, onde a PH Cred quer estar? Anderson, os próximos 10 anos o nosso pensamento é em franquia. Franquia, como todos sabem, né? Aqui em Rio Verde tem várias, em outras cidades que nós temos empresa também, existe franquia do Boticário, McDonald's, então é seguir esse padrão de franquia. Hoje as nossas 9 empresas, Anderson, elas praticamente, se você entrar na de Rio Verde e entrar em outra, você vai se falar, nossa, parece que é a mesma, é bem parecida. Mas hoje eu ainda não sou o modelo 100% franquia, que é o quê? Quando você se torna uma franquia, aí é 100% igual. Então, fachada, imóveis, é tudo, vem montado tudo por uma equipe que aqui montou no Goiás, vai montar no Nordeste, vai montar em todos os locais. Então, nosso projeto é levar a franquia para o Brasil. É você que ainda não sei quando que nós vamos de fato começar esse projeto, mas já estamos estudando, já estamos com empresas que é de franquia para estudar o nosso mercado. Mas é levar uma franquia, por exemplo, lá para o Nordeste, e a pessoa que comprar a franquia da PH, ela, não, peraí, a PH já está em 10 cidades, né? Eles já têm um método, uma cultura que seguem que dá certo. E eu também, Anderson, eu não quero ser aquela franquia que sai vendendo para todo mundo para daqui a pouco só vender e o cara fechar, não durar 6 meses. Então eu quero ir na contramão disso, eu quero realmente mostrar para o cara que se ele trabalhar, que não vai cair do céu,
não vai ter empréstimo e no primeiro mês você não vai pagar o investimento, você vai ter que trabalhar. Então é ir na contramão do que grandes franquias vendem 500 mil franquias ali no mês, eu não quero isso, eu quero ir. Não, a que eu vender ali foi bem vendida, entendeu? Então, de tudo que a gente já falou, não é sobre crédito, é sobre mudar a vida das pessoas. Justamente, é isso, é agregar. E até comento com os meus colaboradores, ó, um dia vocês podem ter a franquia da PH e vocês terem valores maiores do que eles têm hoje, né? Mas é lógico, nessa mudança de vida, né? Pensar em concorrência, eu vejo concorrentes do meu ramo, Anderson, que vê concorrência como inimigo, né? Que vê assim, não posso conversar, e eu já vou pelo lado contrário disso. E esse é o nosso foco aí para os próximos 10 anos, fazer a PH virar franquia. E até dentro dessa ótica aí, né, já uma mensagem para o futuro, daqui 10 anos, que quem vai estar nos assistindo e nos ouvindo, né, pessoas que querem participar do time da PH, né, o que que essas pessoas precisam para estar engajadas, fazer parte dessa equipe da PH Cred? Ah, tem que ter sangue no olho, tem que querer trabalhar. Se for depender de governo, e for depender de auxílio, não vai dar certo com a gente. Então, para você que tá me vendo aí 10 anos, né, após, o que eu falo para vocês hoje em 2026 é que você precisa realmente querer trabalhar, né? E não só querer, fazer acontecer, é no dia a dia ali buscar motivação, né? Tendo a saúde para poder fazer acontecer e ir para cima. E o que que vocês valorizam mais no colaborador? Hoje o que eu valorizo nos meus colaboradores é a parceria, a fidelidade. Eu tô mesmo com um colaborador meu que eu trouxe hoje aqui para da matriz aqui para filial em Rio Verde. É um rapaz novo, tá com 20 anos e o que que eu vejo nele e tento mostrar para os outros que tem que copiar o que ele faz. Vontade de vencer. Você vê que é um rapaz que tem vontade de crescer, que tá incomodado, que quer crescer, que não quer depender disso ou daquilo, que ele tá fazendo acontecer, ele tá fazendo por onde, e é por isso que a pessoa vai crescendo. Eu já tive colaboradores que hoje são gerentes do Itaú, por exemplo, que aprendeu tudo com a gente, entrou com 17, 18 anos. Eu já tive colaborador que virou concorrente. Então, assim, nesses 9 anos que eu e minha esposa nós estamos, cara, já tivemos diversos colaboradores, diversas histórias. Teve colaborador que eu nem lembro o nome porque não fez diferença alguma. Às vezes a pessoa, eu já tive caso de me parar e, eu trabalhei lá na PH, às vezes eu não sabia, mas por quê? Esse cara então não fez diferença, pra eu não lembrar, entendeu? Então, assim, é isso, é ter realmente vontade, força, né, determinação e querer ir pra cima. E realmente é muito mais do que liberar crédito, é mudar a vida das pessoas, porque como você relatou aí, são colaboradores que transformaram também a sua vida através da oportunidade do que vocês ensinaram, né? Com Se certeza. hoje ocupam cadeiras mais relevantes, né? É porque pra mim é o seguinte, eu treino uma pessoa do zero com 17, 18 anos. Hoje nós temos muitos colaboradores com essa idade. E acaba que nas cidades que eu tô, porque são cidades ali de 100 mil habitantes para baixo, são cidades que o povo conhece a PH Cred. E acaba que os bancos também conhecem. E os próprios bancos ficam de olho nos nossos funcionários. Lógico, os bancos privados, né? Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicob, que são bancos que podem contratar como CLT. E nós já tivemos 3, 4 colaboradores que hoje estão realmente nos bancos, que quando chega o momento delas me falar, eu vou sair porque tive uma oportunidade melhor, cara, tá ganhando isso aqui comigo, vai ganhar isso aqui, pode realmente crescer mais do que comigo, cara, vai embora, vai voar, porque eu vou dizer o contrário, eu vou segurar ela, eu vou querer fazer uma proposta do dobro, não, vai embora que eu vou. Lógico, para mim é complicado, eu vou ter que treinar de novo do zero, vou, mas isso faz parte, né? Eu já entendi isso e ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu fico às vezes pensando, cara, o banco tá olhando para mim, então se o próprio banco tá olhando para mim, eu tô fazendo algo diferente, né? Porque senão eu não tava contratando meus funcionários. Então, às vezes minha esposa fica um pouco mais chateada, né? Eu falo, amor, bora pra cima. Se os caras tá contratando é porque nós estamos no caminho, senão nós não tava sendo visto, entendeu? Exatamente. É a mesma comparação do futebol, né? Estão formando bem a base e vem os times europeus e Justo. leva, Pronto, né? falou tudo, falou tudo. Então, assim, você vai deixar de continuar?
É lógico que o desafio de você treinar alguém, aquela que você formou e ficou tão boa, cara, é pancada. Você tem que começar tudo de novo, mas tem que começar. Maravilha. Estamos caminhando para o nosso bate-papo, foi um bate-papo muito legal, contar mais da sua história, da sua trajetória como profissional da bola e também como empresário de sucesso, né, em 9 cidades. Quais são os projetos para PH Cred em 2026? 2026 é fortalecer ainda mais nossa marca. Agora nós inauguramos em Rio Verde, mostrar para a população de Rio Verde, da região aqui de Rio Verde, que a PH Cred chegou aqui na cidade. Inaugurar ainda em 2026 a nossa 10ª agência, né, que é onde fecha realmente as 10 que nós queremos, que é a cidade que nós estudamos. Foi tanto na Baixada, em Santos e Praia Grande, porque hoje nós estamos em São Vicente, na Baixada, e também estudamos Jataí. E aí nós estamos aí nessa expectativa de saber qual das três que vai ser. Se vai ser Jataí ou lá em Santos ou na Praia Grande. Provavelmente vai ser aqui em Jataí. Então o nosso projeto para 2026 é esse, fechar as 10 empresas, consolidar ainda mais a marca e para depois para o futuro o projeto das franquias. Bacana. E que referência que você quer que as pessoas tenham sempre quando olhar para a marca da PH Cred? Cara, olhar para a marca da PH Cred é saber que a pessoa vai ter a possibilidade de ter um crédito, né? Que vai estar numa empresa séria, né? Uma empresa responsável, que os colaboradores são treinados para passar a verdade, não são treinados para enganar o cliente em questão de valores, de taxa de juros, de parcela de prazo. Ter 100% de clareza no que é passado para o cliente. Bacana. E se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo esse episódio, quem está começando hoje, seja como na CLT, ou vai abrir o seu negócio como você abriu, mas você contou, que conselho que você daria para essa pessoa? Conselho que eu dou, muitas pessoas inclusive me perguntam, né? Ah, eu tenho vontade de abrir uma PH, uma outra financeira aqui na minha cidade, até por isso o projeto da franquia, é porque muita gente nos procura para poder abrir. É saber que os desafios eles são diários, né? Se você for empreender e for colocar colaborador, você vai ter o desafio do colaborador que um dia pode te levar na justiça, isso já aconteceu com a gente. Você vai ter prejuízos que você não quer ter, mas vai ter. Então, assim, ter uma base firme no chão, ter uma equipe jurídica que vai poder te ajudar. Hoje nós temos, no passado não tinha. Então, hoje nós temos toda uma estrutura por trás da PH para poder estar nessas 9 cidades e estar como nós estamos hoje. E você, CLT, né, que às vezes quer mudar de emprego ou quer crescer no seu emprego, o que eu falo para vocês é o mesmo que eu posso falar para o meu colaborador, para os meus colaboradores. É todos os dias ao acordar, você agradecer a Deus pela saúde que você tem. Cara, eu sempre falo isso pra galera. Cara, só de você acordar, você já tem que fazer acontecer. Então você tem que ir pra cima, tem que trabalhar com vontade. Se você tá insatisfeito no seu trabalho, sai, procura outro lugar. Ou então você que tá acomodado, faz acontecer. Faz acontecer, porque você pode ter certeza que no ramo que você está aí, o seu empresário aí, o seu patrão, a sua patroa, eles estão se dedicando ao máximo ali para fazer essa empresa estar aberta, porque não é fácil no momento que nós estamos no governo. Então é isso, valorizar o seu serviço, valorizar onde você está e fazer por onde você está aí no seu cargo de CLT. E deixar uma mensagem final aí para todas as 9 cidades que têm o privilégio de ter a PH Cred, né, como uma opção de crédito, né? Deixa uma mensagem final para cada um das pessoas. A mensagem para os nossos clientes, colaboradores, para toda a população das 9 cidades que nós estamos, nos 3 estados aqui no Brasil, é que se você está precisando de dinheiro, a PH Crédito Financeira é a melhor solução para você que é aposentado, servidor, que tem carteira assinada, que possui limite no cartão de crédito, que quer fazer um financiamento de veículo ou até mesmo um consórcio. Então é dizer para vocês que a PH Crédito Financeira ela está de segunda a sexta-feira das 8 às 6 aberta, né, com horários diferentes dos bancos. No sábado, enquanto todos os nossos concorrentes estão fechados, nós estamos abertos das 8 ao meio-dia. Para você que às vezes está na correria ali, CLT do seu trabalho, que não consegue sair e quer vir até a nossa empresa no sábado, nós estamos abertos. Inclusive é um dia que nós fazemos muito empréstimo.
Então a palavra que eu tenho para vocês é essa. Tá precisando de dinheiro, a PH Crédito Financeira é a solução para você. É isso aí. PH Crédito, mais do que crédito, é mudança de vida. É isso aí. Valeu, meu amigo. Valeu, Obrigado. obrigado. Fechou.